Salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia. Estou chegando nessa manhã de segunda-feira, trazendo as principais notícias e as últimas informações do rubro-negro mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, meus amigos, minhas amigas do canal Marquinhos Fla Assunção, sejam todos muito bem-vindos e eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva nesse botãozinho vermelho que está logo abaixo, que deixe o seu like para fortalecer o canal, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que você também ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo o que acontece no canal Marquinhos Fla Assunção. Bom, trarei agora os destaques desse informativo de notícias do Flamengo. Depois da vitória de sábado contra o Goiás, o Flamengo se reapresentou ontem no Ninho do Urubu e iniciou os treinamentos para a partida de amanhã contra o Sporting Cristal pela Libertadores da América. Finalizada a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, o campeonato continua aberto, totalmente aberto. Mais do mesmo. Vamos falar tudo sobre a entrevista, a famigerada entrevista coletiva de Marcos Braz, Bruno Spindel e Paulo Souza, sábado depois da partida do Flamengo contra o Goiás. Jornalista italiano crava que Flamengo já fez proposta oficial por Arturo Vidal. Classificação do Olympique de Marseille à Champions League da América rende ao Flamengo milhões de euros. E também traremos algumas notícias pontuais sobre o rubro-negro mais querido do Brasil. Bom, meus amigos, inicialmente falaremos que o Flamengo ontem, no domingo, se reapresentou no Ninho do Urubu pela manhã para iniciar a preparação da partida contra o Sporting Cristal, que se jogará nesta terça-feira às 21h30 no Maracanã. Partida essa que vale pela última rodada da fase de grupo da Libertadores 2022. Os jogadores que jogaram mais de um tempo se reapresentaram e fizeram um treino regenerativo na academia. Inclusive, a maioria dos jogadores levou para junto de si, ontem no CT Ninho do Urubu, os seus filhos, para que também trouxesse uma maior tranquilidade durante o dia. A grande novidade do treinamento de ontem e na reapresentação foi a presença de Vitinho voltando e se reintegrando de forma definitiva ao restante do grupo do Flamengo. Ele que vinha de lesão muscular, uma lesão de nível 2/3, uma lesão grave e que demorou, acho que desde o dia 30 de março que o Vitinho não joga pelo Flamengo. Então é um grande reforço que o técnico Paulo Souza vai ter a partir de agora. O Flamengo faz hoje, segunda-feira pela manhã também, o seu último treinamento visando a partida contra o Sporting Cristal pela Libertadores. O Flamengo tem na vitória um fator importante, fator preponderante. O Flamengo briga por alcançar as melhores posições na parte geral da classificação da fase de grupo e eu vou explicar por quê. Os times mais bem colocados na fase de grupos sempre decidirão em casa as fases de mata-mata, oitavas, quartas e semifinal da Libertadores. Atualmente o Flamengo é o segundo colocado geral, estando apenas atrás do Palmeiras, que tem 100% de aproveitamento. O Flamengo tem na faixa de 83%, 84% de desempenho. A Conmebol definiu a arbitragem para essa partida de amanhã contra o Sporting Cristal. O trio de arbitragem será todo da Venezuela. O árbitro será Alex Herrera, assistido na bandeira 1 por Carlos Lopes e na bandeira 2 por Jackson Dias. A transmissão dessa partida será feita de 3 maneiras: em TV aberta pelo SBT, em TV fechada pela ESPN, com narração de João Guilherme, comentários de Zinho e Paulo Calçade e também na arbitragem comentando Carlos Eugênio Simon. E no serviço de streaming pela Star Plus
da ESPN. Bom, meus amigos, falaremos agora que, finalizado a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol ontem à tarde, o Flamengo ocupa hoje a 14ª colocação com 9 pontos, estando 5 pontos atrás do líder do campeonato, o Corinthians, e estando também 3 pontos à frente do primeiro da zona de rebaixamento. Então, tudo em aberto para os que não são otimistas, para os que são pessimistas, dizendo que o Flamengo já tinha perdido o campeonato. Eu não penso assim, é uma opinião. Eu acho que o campeonato está muito aberto, 5 pontos, faltando 31 rodadas, é muito pouco ponto. Então o Flamengo vai sim buscar uma melhor performance, uma melhor colocação que faça que ele volte a brigar por esse título do Campeonato Brasileiro. Importante lembrar que a próxima partida virou literalmente um jogo de 6 pontos. Jogaremos contra o Fluminense no domingo, no próximo domingo, às 18 horas, no Maracanã. O Fluminense, que tem 11 pontos, nós temos 9. Uma vitória do Flamengo coloca o time da Gávea à frente do Fluminense. Então é um jogo literalmente de 6 pontos. Bom, meus amigos, falaremos agora sobre a famigerada entrevista coletiva de Marcos Braz, Bruno Spindel e Paulo Souza. Quem esperava alguma declaração bombástica ou algo muito contundente ou algo surpreendente da entrevista coletiva dos dirigentes do Flamengo e do treinador Paulo Souza após o episódio do Diego Alves, caiu do cavalo, né? Respostas prontas, com ar de normalidade, deixando transparecer que a situação, antes de ser uma bagunça generalizada no futebol do Flamengo, né? Então, o que eu entendi é que armaram um teatro, uma cena para mostrar uma normalidade que não existe. Pelo contrário, o futebol do Flamengo cada vez mais está uma bagunça, porque não se concebe que uma reunião que diria respeito apenas a Diego Alves, ao treinador, ao departamento médico e a Bruno Spindel, tenha tido a participação de mais 5 jogadores, uma demonstração inequívoca de medição de força dos jogadores com a comissão técnica. Lamentável dizer isso, mas a panela nunca deixou de existir. Houve também, em relação a essa entrevista coletiva, o Flamengo credenciou poucos jornalistas para essa partida contra o Goiás, fazendo com que alguns jornalistas e quase todos os youtubers não tivessem acesso à entrevista coletiva, deixando claro que queria perguntas direcionadas. Então, a minha opinião é o seguinte: quem quiser achar que essa fatídica reunião do Diego Alves, com a participação de 4 ou 5 jogadores e do diretor executivo Bruno Spindel, foi algo normal, no meu entender, evidenciou ainda mais o quanto o clube está refém desse grupo de jogadores. Preocupante muito para o futuro, quando uma demonstração de força inequívoca dos jogadores perante o clube e a comissão técnica. Só uma opinião: falha na comunicação, como foi dito pelo treinador Paulo Souza, como motivo para toda essa celeuma, mais um motivo, uma declaração velada para dizer que perdeu o vestiário. Então, a gente só tem a lamentar que o Flamengo continua mandando muito mal quando se fala do futebol. Bom, meus amigos, o jornalista italiano Nicola Schira e também o outro jornalista Fabrício Romano estão cravando que o Flamengo já tem negociações com Arturo Vidal. Muito mais. Estão dizendo que o Flamengo já apresentou
proposta oficial pelo meio-campista chileno que já está se desligando da Inter de Milão. Inclusive que a proposta seria de 2 anos. Quero saber sua opinião, o que é que você acha dessa contratação de Arturo Vidal pelo Flamengo. Você é a favor, você é contra? Deixe seu comentário aí no nosso vídeo. Bom, meus amigos, a classificação do Olympique de Marseille no último final de semana, após uma vitória por 4-0 sobre o Strasbourg no campeonato francês e a garantia da classificação para a Champions League da UEFA, trouxeram ao Flamengo 5 milhões de euros como bônus que fazia parte da venda de Gerson ao time francês. Flamengo que já tinha confirmado a venda por 20 milhões de euros, com mais esses 5, chega à faixa de 25 milhões de euros, mais ou menos 130 milhões de reais, e ainda tem 20% do passe dos direitos econômicos do Gerson. Ainda depois de um ano, o Coringa está trazendo rendimentos para o Flamengo. É bom que se diga de passagem. Traremos agora algumas notícias pontuais sobre o Flamengo. O Pedro, o centroavante Pedro, que marcou o gol da vitória contra o Goiás, marcou contra o Goiás o seu 7º gol pelo Flamengo na temporada, tornando-se assim, junto com Arrascaeta, o vice-artilheiro do Flamengo na temporada, superado apenas por Gabigol, que tem 15 gols durante esse ano. O Flamengo também acertou a contratação do volante colombiano César Cantillo, de 18 anos, para a base. Esse jogador, além de volante, ele joga também como zagueiro. E para finalizar esse nosso giro de notícias, eu vos digo que já estão definidas as datas da decisão do NBB 2021-2022 entre Flamengo, o Orgulho da Nação, e o time de Franca. A fase final vai se iniciar no próximo sábado, às 14 horas, com o jogo em Franca, no estádio Pedrocrón, entre Franca e Flamengo. O segundo jogo e o terceiro jogo da melhor de 5 serão disputados no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, nos dias 2 de junho, às 19h15 e no dia 4 de junho, às 16h10. Se houver a necessidade da quarta e da quinta partida, elas serão disputadas também em Franca, no estádio Pedrocrón. Serão no dia 9 de junho, às 19 horas, e no dia 11 de junho, às 16h10. Bom, meus amigos, as notícias do Mengão, por enquanto, são essas. A qualquer momento eu posso voltar com algum vídeo novo de uma notícia que mereça todo esse destaque. E eu peço novamente a você que se inscreva no canal, que deixe o like, que compartilhe nas suas redes sociais e que ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo o que acontece. Meu muito obrigado, tenham um bom dia de segunda-feira, fiquem com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui!